Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Professora Camila de Matemática. E vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos estar fazendo a correção das atividades sobre o Teorema de Laplace e de Coffator, na página 20 e 21, que eu deixei para vocês na aula anterior. Fizeram? Então peguem o módulo de vocês, o caderno, lápis, caneta, borracha e vamos estar corrigindo. Primeira questão foi da página 20, questão 6, Ela diz, dada a matriz A, então a matriz de ordem 3, determine a soma dos cofatores dos elementos da segunda linha. Então, ela quer que determine a soma dos cofatores dos elementos da segunda linha. Então, onde é que está a minha segunda linha? Aqui. Então, ele quer os cofatores desses elementos aqui, o cofator do elemento 2, do elemento 4 e do elemento 5. Para isso, vamos lembrar a formulazinha de cofator. Olha ela aqui, ó. Cj, que é o meu cofator, é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de IJ. Lembrando que I é linha e J é a coluna. Então, aqui ó, vai estar o número 2. Vai estar na segunda linha e segunda coluna. Então, vamos lá. Como ele quer a soma, a questão pede a soma dos cofatores, então vai ser o quê? C21, ó, da segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. C22, que está na segunda linha, segunda coluna. E C23, que está na segunda linha e terceira coluna. Vamos lá? Isso aqui é igual a fórmula menos 1 elevado, ó, C21, 2 mais 1, que é IJ, vezes o determinante de IJ. Então, ó, se eu estou calculando C21, então vou cancelar segunda linha e vou cancelar a minha primeira coluna. Quem foi que sobrou? 0, menos 3, 6 e menos 6. Que é 0, menos 3, 6 e menos 6. Tranquilo essa parte? Lembrando, ó, só estou jogando na fórmula, nessa formulazinha daqui. Primeiro eu estou fazendo esse aqui, C21. I é 2. E J é 1, vezes o determinante de IJ. Se é da segunda linha, primeira coluna, eu cancelo a segunda linha, corto, e cancelo a primeira coluna. E boto aqui só os elementos que sobraram. Quem foi que sobrou? 0, menos 3, 6, menos 6. Prof, é sempre assim, sempre assim. Agora, vamos organizar o nosso C... 2, 2, segunda linha, segunda coluna, tá? Que é menos 1 da fórmula elevado a IJ, 2 mais 2, que é o C22 vezes o determinante de quem? De 2, 2. Então, vou cancelar a segunda linha e cancelar a minha segunda coluna. Quem sobrar é quem eu vou botar dentro do determinante. Quem foi que sobrou? 1, menos 3, menos 2 e menos 6. Aí, eles aqui. Mais C23, menos 1 elevado a 2, mais 3, certo? Segunda linha, terceira coluna, vezes o determinante de D, 2, 3. Então, vamos cancelar aqui a minha, quem tiver na minha segunda linha e na minha segunda coluna. Quem tiver na minha segunda linha e na minha terceira coluna. Que eu tô calculando agora o determinante de C23. Quem foi que sobrou? 1, 0, menos 2 e 6. Aqui, ó. 1, 0, menos 2 e 6. Pronto, agora é só calcular. Percebam que todos esses aqui é um determinante de ordem 2. Então, é só fazer esse vezes esse e esse vezes esse. E a gente já coloca o resultado. Lembrando também que um expoente elevado a um expoente ímpar, um número elevado a um expoente ímpar, ele vai ser o quê? Fica o quê? Negativo. Então, ficou menos 1. Aqui, elevado ao expoente par, ele fica o quê? Positivo. Então, fica 1. A gente nem precisa colocar. Certo? E aqui é só resolver. Lembrem que é esse vezes esse. Então, por exemplo, fica 1 vezes menos 6, menos 6. Mais, aí vem 3 vezes 2, 6. É menos com menos, mais. Com menos aqui, menos. Então, ficou menos 12. Menos 6
mais menos 6, menos 12, tá? Resolvendo a continha, vocês chegaram nesse resultado aqui, menos 36. Prof, por que você não tá detalhando continha por continha? Porque essa daqui vocês já estão craques, né? E é só multiplicação mesmo. Então, só tô frisando que eu sei que a parte da dificuldade de vocês é só nessa parte aqui de saber se vai ficar menos 1 ou um positivo. Então, lembrando, ó, menos 1, se aqui for par, fica positivo. Se aqui for ímpar, fica negativo. Como aqui é ímpar, porque 2 mais 1, 3, por isso ficou menos 1. Vamos para a sétima questão. Calcule o valor da matriz. Calcule o valor do determinante da matriz. Percebam que aqui agora nós temos uma matriz de ordem 4. Eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Então, vou ter que usar Laplace. Então, nós temos que escolher... Lembre, quando a gente for usar Laplace, a dica é escolher a linha ou coluna que tenha mais zeros. Então, qual é a linha ou coluna que tem mais zeros? Segunda linha. Então, vou escolher essa linha daqui, essa fila, ó. Lembra uma dica que eu disse? Escolha a fila que tiver mais zero. Então, vou escolher essa daqui. Prof, por quê? Porque eu não vou precisar calcular o cofator dele, porque aqui é zero. Então, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, eu faço menos conta. Mas, prof, se eu escolhesse a segunda coluna, que não tem nenhum zero, ia dar certo também, só que você iria fazer mais conta. Então, vamos lá. Essa é a matriz de ordem 4, vamos resolver usando Laplace. Escolhemos a segunda linha porque é o que temos mais zeros. Então, nós temos o seguinte, o determinante de A vai ser igual a quem? 5, prof, por que 5? Porque eu não vou colocar 0 vezes o cofator dele, né? 5 vezes o cofator dele, entendeu? Por isso que eu coloquei só 5. O que for 0, eu nem preciso calcular nada, porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, por isso que eu faço 5 vezes C, 2. Professora, por que C, 2? Porque onde é que está o meu número 5? Ele está na segunda linha e segunda coluna. Então, vou calcular o cofator desse elemento aqui, C, 2. Então, fica 5 vezes, lembra a fórmula? Menos 1 elevado a IJ. Então, como o 5 está na segunda linha e na segunda coluna, 2 mais 2 vezes o determinante de IJ, o determinante de 2. Como 5 está na segunda linha e segunda coluna, então, vou cancelar essa segunda linha e vou cancelar a minha segunda coluna. Cancelo. E aí, quem foi que sobrou? 1 menos 3, 7. 1 menos 1, 5. 4, 0 e 0. Coloquei aqui. Certo? Então, é só isso, prof. É só isso. Eu tô calculando o elemento que tá, o cofator do elemento que tá na segunda linha e segunda coluna, eu vou cancelar a segunda linha e vou cancelar a minha segunda coluna. E o que sobrar, professora? Boto dentro do determinante. Tranquilo? Agora, percebam o seguinte, ó. Que aqui eu tenho que calcular esse determinante. Para calcular esse determinante, como ele é de ordem 3, eu posso usar Sarrus, professora? Posso. Ah, professora, eu cheguei aí e usei Sarrus. Pode, mas se você quiser usar Laplace, você também pode. Fica até mais rápido. Mas façam do jeito que vocês quiserem. Tanto pode usar Sarrus, lembram como é Sarrus? Repete a primeira coluna e repete a segunda coluna, como pode usar Laplace. Prof, por que a senhora vai usar Laplace? Porque nesse caso aqui, eu tenho uma fila que tem 2 zeros, né? Que é a minha terceira linha. Então, eu prefiro usar Laplace para fazer menos conta. Mas se vocês quiserem usar Sarrus, aqui pode. Aqui não, porque é de ordem 4. Mas aqui, como é um determinante de ordem 3, pode usar Sarrus normalmente. Então, vamos lá. Vou calcular o determinante esse determinantezinho aqui, ó. Determinante vai ficar 5 vezes 1. Prof, por que 1? É daqui, ó. 5 vezes 1. Porque 1 tá elevado a expoente par. 2 mais 2, 4. Então, fica 1. Vezes 4. Prof, de onde foi que a senhora tirou esse 4? Ó, eu não escolhi essa terceira linha. Escolheu, prof. Escolhi essa terceira linha. Massa. Esses dois aqui eu não preciso calcular. Só preciso calcular o quê? 4, igual como eu fiz aqui, ó. Então, fica 4 vezes
o determinante, tá? Como ele tá na terceira linha, primeira coluna, 3 mais 1, 4. Então, esse 1zinho aqui já fica positivo, nem preciso colocar. Vou cancelar a minha terceira linha e vou cancelar a minha primeira coluna. Quem é que vai sobrar? Menos 3, 7, menos 1 e 5 aqui, ó. Menos 3, 7, menos 1 e 5. E agora, prof? Agora é só multiplicar. 5 vezes 4, 20, ó. Tá aqui. Vezes. E é só calcular esse determinante. Lembra, ó? Esse vezes esse. Lembra quando eu termino de ordem 2. 3 vezes 5, 15. Mais com menos, menos. Então, menos 15. 7 vezes 1, 7. Lembra que pro lado de que a gente troca o sinal, se tá menos 7, vem pra cá. Mais 7. Então, fica 20 vezes menos 15 mais 7, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Menos. Então, ficou menos 8. 20 vezes menos 8, menos 160. Então, percebam que usando Laplace, quando a gente tem muitos zeros, fica mais rápido do que usar Sarrus. Mas, quem fez usando Sarrus, nessa parte aqui, ó, para resolver esse determinante, tá certo também, vocês vão chegar ao mesmo resultado. Só faz um pouquinho mais de conta. Tranquilo? Então, vamos lá para nossa próxima questão. Nossa próxima questão está nas atividades complementares, página 21. Ele pede para calcular o cofator C23, ó. Se é 2, segunda linha. Se é 3, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. E o C33, terceira linha e terceira coluna. Vamos lá. C23, segunda linha. Aí eu vou cancelar o que é a minha segunda linha. Então, já passo um traço aqui na minha segunda linha. E 3, vou cancelar o que é a minha terceira coluna. Cancelo ela. Lembrando da fórmula, é menos 1 elevado a IJ, quem é o meu I2, quem é o meu J3, vezes o determinante de IJ, que foi isso aqui, já que eu cancelei a segunda linha, terceira coluna. Então, 4 menos 3, 7 menos 1. Então, ficou menos 1 elevado a 2 mais 3, 5 vezes. Lembrando, ó, de ordem 2, ó, só fazer multiplicar. 4 vezes 1, 4 mais com menos, menos. Menos 3 vezes 7, menos 21. Com menos daqui, mais 21. Então, menos 1 elevado a 5, menos 1. Lembrem que está elevado a um expoente ímpar, por isso que fica menos 1. Vezes, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Que é o sinal do maior? Positivo. Menos 4 mais 21, 17. Menos 1 vezes 17, menos 17. Pronto, já sei quem é o meu C23. Menos 17. E o meu C33? Agora eu vou cancelar quem? A minha terceira linha e a minha terceira coluna. Porque agora eu tô calculando o cofator do C33. Então, eu vou cancelar a minha terceira linha, ó, e a minha terceira coluna. Quem foi que sobrou? 4 menos 3, 2 e 0. Tá aqui o determinante. Vezes. Lembrem que sempre vai ter isso aqui, é da fórmula, viu? Menos 1 elevado a IJ, ó. Elevado a IJ. 3 mais 3, 6. Lembrando que elevado a expoente pai, ele fica o quê? Positivo. Então, fica menos 1. Vezes, como aqui é 4 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais. Então, 6. Então, o meu C33 é igual a quanto? 6. Só isso, prof. Só isso. E minha questão 23. Seja a matriz A de ordem 3, ele pede o que? Determine o meu cofator 3, 2 menos o cofator quadrado de 1, 2. Então, vamos calcular cada um separado e depois a gente faz essa adição. Vamos lá. O meu cofator de C32. Se é C32, eu vou cancelar quem é a minha terceira linha. E vou cancelar a minha segunda coluna. Porque é C32.
3, 2. Cancela a terceira linha e segunda coluna. Quem foi que sobrou? 0, menos 1, 3 e 4. Aqui, ó. 0, menos 1, 3 e 4. E aqui, prof, aqui sempre vai ser assim. Menos 1 elevado a esse número mais esse. 3 mais 2. Sempre. Então, menos 1 elevado a 5 vezes. Ó, esse vezes esse deu nada. 3 vezes menos 1, menos 3. Lembrando que pro lado de cá, troca o sinal. Então, ficou 3 positivo. Elevado a expoente ímpar, fica o quê? Negativo. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Já achei esse cofator aqui, ó. Minha primeira parte já foi. Vamos agora calcular cofator de C, 1, 2. Então, se é C, 1, 2, quem é que eu vou cancelar? Hein, turma? A minha primeira linha e a minha segunda coluna. Então, eu cancelo a minha primeira linha e a minha segunda coluna. Sempre aqui vai ser menos 1 elevado a esse número mais esse número. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante do que sobrou aqui, ó, quando eu cancelo a minha primeira linha e segunda coluna. Quem foi? Menos 1 e 4, 5 e 7. Olha eles aqui. 1 mais 2, 3. Então, menos 1 elevado a 3 vezes, ó, lembre-se, é esse, como é de ordem 2, esse vezes esse. Menos 1 vezes 7, menos 7. 4 vezes 5, 20. Lembrando, como é pra cá, troca o sinal. Menos 20. Lembrando de novo, se está elevado a expoente ímpar, fica o quê? Negativo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 7 mais 20, 27. Então, menos 1 vezes menos 27, 27 positivo. Por quê? Menos com menos, mais. Mas aí não acabou. A questão que é C1, 2 ao quadrado. Então, basta eu fazer C1, 2 ao quadrado. Vai ser quem? Quem é C1, 2? Né? 27, então fica 27 ao quadrado. Lembrando que 27 ao quadrado é quem? 27 vezes 27, que vai dar 729. Agora que eu já tenho o valor de C1, 2 ao quadrado e já tenho o valor de C3, 2, basta eu fazer a adição que a questão está pedindo. C3, 2 menos C1, 2 ao quadrado. Quem é C3, 2? Menos 3, tá aqui. Menos, quem é C1, 2? 729. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 3 mais 729, 732. Então, a minha resposta é menos 732. Tranquilinho, né? E nossa questão 24. Questão 24, ela dá uma matriz de ordem 3, pede para calcular o seu determinante, porém, ela exige que seja calculado utilizando o teorema de Laplace, porque vocês sabem que determinante de ordem 3 nós podemos usar Sarrus. Como é Sarrus? Repete a minha primeira coluna e repete a minha terceira coluna. Porém, a questão pede que use o teorema de Laplace. Então, vamos usar o teorema de Laplace. Então, nós vamos escolher a fila que tiver mais 0. Nesse caso, a gente pode escolher tanto a minha primeira coluna, ó, porque tem um 0, como a minha terceira linha, porque tem um 0, tá? Então, tanto faz eu escolher essa ou essa, que tem a mesma quantidade de 0. Prof, e se eu quiser escolher a minha segunda coluna? Pode, só vai ter mais trabalho. Então, eu vou escolher a minha primeira coluna. Vou escolher aqui a minha primeira coluna, tá? Escolhendo a primeira coluna. Lembra, eu vou fazer quem? 2 vezes o seu cofator, já que ele tá na primeira linha, primeira coluna. Então, 2 vezes 1, mais esse elemento aqui, menos 2 vezes o seu cofator, que é C2, 1. Por que C2, 1, professora? Porque ele tá na segunda linha e na primeira coluna. Mais 0, que não precisa colocar, botei só para vocês verem como é que fica, 0. Vezes C31. Por que C31, professora? Porque o 0 está na minha terceira linha e na minha primeira coluna. Lembrando que como aqui é 0, não precisa colocar. Coloquei só para vocês visualizarem melhor. Então, vamos lá. Vou calcular separadamente. Vou calcular o C11 separadinho.
Aqui em C, 1. Lembre a fórmula. Menos 1 elevado a I mais J. 1 mais 1, 2. Então, fica menos 1 elevado a 2 vezes o determinante do que sobrou. Se eu tô na primeira linha, primeira coluna, eu cancelo a minha primeira coluna e cancelo a minha primeira linha. Quem foi que sobrou? 5, 1, 2 e 3. Menos 1 elevado a expoente par, fica um positivo. Nem precisa colocar. Determinante de ordem 2 é esse vezes esse. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 2, 2. Como para cá, troca o sinal. Menos 2. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 15 menos 2, 13. Positivo. Já achei quem é o meu C, 1. Agora, vamos calcular o meu C, 2, 1. Ó, C2, que vai estar na minha segunda linha. Ó, vai estar na minha segunda linha e na minha primeira coluna. Já tá aqui grifada a primeira coluna e ele tá na segunda linha. Cancela essa linha aqui. Vamos lá. C2, 1, menos 1, sempre da fórmula elevado a I mais J. Então, 2 mais 1, 3, vezes o determinante de 2, 1. Então, cancelei a minha segunda linha e cancelei a minha primeira coluna. Quem foi que sobrou? Menos 3, 4, 2 e 3. Aqui, ó, menos 3, 4, 2 e 3. Menos 1 elevado a expoente ímpar, fica menos 1, vezes, ó, de ordem 2, é só fazer esse vezes esse. 3 vezes 3, 9. Menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. Lembrando que pra cá a gente troca o sim, não, então ficou menos 8. Ó, menos 1 vezes menos 9, menos 8, menos 17. Menos 1 vezes menos 17, menos com menos, mais. Então, ficou mais 17. E agora é só a gente substituir aqui, ó. Substituir aqui. Vamos lá? Então, ficou 2 vezes 13, que é o C1 é 13, menos que mais com menos, menos. Então, menos 2 vezes 17. 2 vezes 13, 26. 2 menos 2 vezes 17, menos 34. 26 menos 34, menos 8. Então, tá aí a minha resposta, menos 8, utilizando o Teorema de Laplace. Fácil, né? Letra B. Também é para utilizar o Teorema de Laplace. Nessa questão, a gente tanto pode utilizar, pegar a minha terceira, a minha primeira linha, como a minha segunda linha, porque tem a mesma quantidade de zero. Então, vamos lá. Escolhendo a primeira linha, então, vou escolher essa primeira linha aqui, ó. Vamos calcular, então, vai ficar 3 vezes o cofator do C1, porque C1... porque o 3 está na primeira linha e primeira coluna, mais 0, lembrando que não precisa colocar, vezes 1, 2, porque é um 2 que está na primeira linha, segunda coluna, mais 2, vezes C1, 3. Por que C1, 3? Porque está na primeira linha e na terceira coluna, aqui, ó, número 2 está na primeira linha e ele está na terceira coluna. Então, vamos calcular o C1. C1 da fórmula, viu, gente? Menos 1 elevado a I mais J. Então, 1 mais 1, 2. Vezes o determinante do que sobrou. Se eu cancelei a primeira linha e a minha primeira coluna, quem foi que sobrou? 5, 2, 3 e menos 2. Aqui, ó. Elevado a expoente par, fica positivo, nem coloco. 5 vezes menos 2, menos 10. 2 vezes 3, 6. Pra cá, troca o sinal, ficou menos 6. Sinais diferentes, soma e conserva o sinal. Então, menos 16. Vamos agora para o meu C, 3. Menos 1 elevado a 4, que multiplica agora. Eu vou cancelar a minha primeira linha e a minha terceira coluna. Né? Porque eu estou calculando agora o cofator de C, 3. Então, cancela a minha primeira linha, minha terceira coluna. Quem foi que sobrou? 4, 5, menos 1 e 3. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 1, 5. É menos com menos aqui, mais 12 mais 5,
17. E agora, prof? Agora é só substituir os valores aqui. Substituindo, ficou 3 vezes menos 16, mais 2 vezes 17. 3 vezes menos 16, menos 48. 2 vezes 17, 34. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 48 mais 34, menos 14. E tá aí a minha resposta. Então, quem acertou, meus parabéns. Quem não acertou, mas tentou, parabéns também por ter tentado. E quem nem tentou, nem nada, a partir do vídeo, tentem agora fazerem sozinhos, sem olhar, e depois confiram se acertaram. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.